Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Estamos analisando o livro Conselhos para a Direção do Espírito de Alphonse Guthrie, publicado pela editora Quirion. Agora estamos analisando o segundo capítulo, que tem como título A Ideia Inspiradora. Nós já vimos no primeiro capítulo que para Alphonse Guthrie é importante a escrita. É importante que você leve uma vida de estudos e que você escreva. E através da sua escrita é que você terá uma reflexão longe aí de influências de ideias ou de falas de outras pessoas e tudo mais. Através da escrita você mesmo terá acesso a uma verdade autêntica e com o passar do tempo se desenvolver, né? Então ele inicia esse capítulo dizendo, né, que se você aceitou o desafio que ele propõe logo no primeiro capítulo, que é o desafio de enfrentar e suportar a solidão e o silêncio propriamente, né, silêncio no sentido aí de conseguir ignorar tudo aquilo que é superficial e ter o foco naquilo que é essencial em se tratando de ideias. Agora é preciso que você escreva, mas que você escreva com um assunto. É necessário você ter um assunto na sua escrita. E aqui ele vai abordar sobre o que é esse assunto, né? Como você deve escrever em se tratando de um tema propriamente. E ele diz, né, que se você não tiver assunto nenhum, não é possível que você possa escrever. Então, por isso, é interessante que você tenha um assunto. E ele diz que, no fundo, só existem um assunto propriamente. E esse assunto é se tratar da relação de Deus, do homem e da natureza. E, em todos os aspectos, se você for escrever algo, vai se tratar aí dessa relação de Deus, do homem e da natureza. E isso é bem interessante, né? As mútuas relações entre esses três aspectos. Por quê? Nessas relações você pode encontrar tanto o bem quanto o mal, você pode encontrar a verdade, a beleza, a vida, a morte e ainda a história, né, o passado, o futuro. Então, dentro dessas relações é que você vai poder ter aí esse assunto que você está procurando, que você quer abordar, né? Ou seja, tratar sobre Deus propriamente, ou tratar sobre o homem propriamente, ou tratar sobre a natureza, todos dentro dessa mesma relação, né? Mas como é que você vai abordar esse assunto? Como é que você vai basicamente tratar esse assunto na sua escrita? É preciso abordar conforme eles se apresentam para você. É como se você estivesse escutando uma música. Quando você escuta uma música, você percebe o som, mas não consegue perceber inicialmente as entrelinhas daquela música, porque ela compõe de vários detalhes, como a letra, como as notas, a melodia, né? Tudo está harmônico para te fornecer uma determinada música. Então, nesse assunto, é interessante também observar dessa forma, que você vai analisar aquilo que você que está vendo como apresentado, né? E verificar os detalhes e analisar aquilo que está sendo exposto a você com profundidade, né? Então, se você, segundo ele aqui, né, o Alphonse Guthrie era um padre, né? Então ele diz que se você é um discípulo de Jesus, né, as inspirações elas vão chegar a você naturalmente, né? Porque Deus irá te fornecer aí não apenas aquilo que é eterno, e sim também aquilo que é presente, aquilo que transborda vindo de Deus propriamente, né? Ou seja, Deus ele não é apenas um ente eterno, um ente onisciente, onipresente, e sim é algo vivo propriamente, e é algo que vai estar presente em você para que você possa verificar e analisar a verdade. Ou seja, Deus é a fonte das inspirações aí. Então, ele acrescenta que é interessante o trecho, né, nesse capítulo. A ideia verdadeiramente inspiradora para você, como para todos, é a salvação do século em que você vive. E é a sua própria salvação relacionada à sua obra e que é preciso realizar a cada momento por um trabalho e uma obediência próprias a esse momento. Então, a ideia verdadeiramente inspiradora é aquilo que vai te trazer a salvação, aquilo que é considerado como o ideal, aquilo que está sendo apresentado a você no seu momento, no seu local em que você estiver. Então é interessante isso, né? A sua fonte de inspirações, a sua fonte de luz,
segundo Gratry, tem que ser Deus, né? Porque Deus é vivo e Deus se fez homem, né? Então isso é que irá indicar a compreensão daquilo que é verdade no mundo atual, né? Então deve-se buscar aí o chamado silêncio, que é justamente ignorar as coisas do mundo, romper com o mundo propriamente. Mas não é apenas romper como uma espécie de isolamento, né? Basicamente deixar de ser humano ou ignorar as coisas humanas. E sim, na verdade, romper com aquilo que é fútil na humanidade e focar naquilo que é mais próximo de Deus na humanidade. Porque ele coloca que a humanidade tem dois movimentos, né? Um é o movimento providencial e regular e o outro é o movimento caprichoso e perverso. Esse movimento caprichoso e perverso ele chama de século. As influências que nós temos, o nosso egoísmo, a nossa vontade de atuar conforme o momento, né? Então são resultados aí também das sensualidades, das nossas cegueiras momentâneas, enquanto que o movimento regular, providencial, é algo que visa a eternidade, é algo que visa não apenas o tempo e o momento que você está, mas sim o momento eterno, né? O tempo eterno, pode-se dizer assim. Então, para Gratry, romper com o século não é romper com a humanidade propriamente. Na verdade, é romper com aquilo que é caprichoso, com aquilo que é ganancioso do ser humano e ter o foco naquilo que é essencialmente melhor, essencialmente bom. Então, ao você fazer essa escolha pela parte mais benéfica da humanidade, daquilo que é mais humano, você vai romper aí com o século, né? Ou seja, estará em união ou buscar a união dentro do conjunto daqueles homens de todos os séculos, dos homens de todas as localidades, de todas as partes da terra, vivos ou mortos, que estão unidos entre si pela verdade, unidos entre si por Deus. Então é interessante isso, né? Dentro desse aspecto da vida intelectual, você tem que buscar romper-se com o mundo, ignorar as coisas fúteis, os prazeres mundanos propriamente, focar naquilo que é mais humano, que busca a verdade. E nisso ele diz que você irá buscar se unir àqueles que estão em comunhão com Deus, ou seja, no sentido de estar em reunião com a Igreja Católica, né? No sentido de seguir aquelas pessoas que estão em comunhão com Deus, os santos, as pessoas que seguem a Igreja propriamente. No sentido mais filosófico, laico seria o seguir basicamente os filósofos que têm as suas ideias, que buscam a verdade, né? Ou seja, é uma questão de escolha entre o mundo superficial, o mundo do século e o mundo das pessoas que estão mais próximas de Deus e que buscam a verdade. E ao escolher esse mundo da verdade, você vai romper aí com o século e romper com as superficialidades e estar próximo de pessoas que são admiráveis na humanidade. Então, ele coloca ainda que o ideal é ver o mundo como Cristo, né? Como Jesus Cristo viu. E assim você irá encontrar o assunto de todas as obras que você for escrever, colocando Deus sempre como um plano essencial na sua obra. Então é um capítulo bem profundo, né, filosoficamente, com várias figuras de linguagem, com uma lógica também bem interessante, e é o capítulo que te direciona à ideia inspiradora, a ideia maior que pode surgir aí, ela vai naturalmente vir de Deus com os seus pedidos, né, com o seu clamor propriamente, segundo Alphonse Gratry. Então aqui nesse capítulo ele revela os seus aspectos religiosos, o fato dele ser um padre, né, e oratoriano, implica evidentemente na forma como ele escreve e também aí naquilo que ele quer dizer em se tratando das ideias relacionadas à vida intelectual. Então espero que você tenha gostado desse vídeo, se inscreva no canal, curta, compartilha, é importante você deixar os comentários no vídeo para saber o que você está achando de cada capítulo, né? Os capítulos do livro do Alphonse Gratry são bem pequenos, então é interessante que você leia rapidamente o capítulo e veja o vídeo para ter maiores informações e até mesmo vislumbrar ideias que estão aqui. Então é bem interessante esse capítulo no sentido de que ele apresenta aí essas ideias inspiradoras e a fonte propriamente das ideias é Deus, segundo Alphonse Gratry. Então, muito obrigado pela atenção.
E é isso, até mais.